Segunda parte da entrevista com o Eugênio Castelo Branco, e você está chegando a um momento interessante da história do clube e a um momento interessante da sua vida. Qual é o jogo assim mais emocionante que você foi? Qual é o jogo mais legal que você esteve presente? Mas isso é uma pergunta que para qualquer banguense, tá? A resposta todo mundo sabe qual vai ser, né? Porque é a história do sofrimento eterno, né? Tem muita gente que não consegue nem lembrar daquilo ali. Tá? Porque, primeiro que foi uma covardia. Você foi a 2 jogos. O primeiro jogo, tá? Porque eu trabalhava no Banco do Brasil e falei com o meu chefe, que era botafoguense, falou assim, olha, estou indo para o Rio no domingo para assistir Bangu e Brasil de Pelotas, que era a semifinal, né? Aí ele falou, não, tudo bem, tá? Tranquilo e tal, né? Aí, peguei o avião, fui, tá? Cheguei lá, fui direto para o Maracanã, eu não conhecia o Rio, não conhecia nada, né? E o jogo era tipo 5 horas da tarde, eu cheguei lá, devia ser umas 2 horas, 3 horas. Eu lembro bem de ter encontrado aquele Russão, que era do Botafogo, porque as torcidas dos times do Rio se irmanaram, tá, para torcer pro Bangu, porque o Bangu estava na semifinal com o Atlético Mineiro, Curitiba e o Brasil de Pelotas, né? Não tinha nenhum time carioca, então os grandes do Rio e tal, a torcida se irmanou com o Bangu, né? E eu sei, nesse jogo deve ter dado umas 35 mil pessoas. Por aí, tá? 37, 38. Por aí, mais ou menos, né? E eu encontrei, tá, o seu Wilson, que eu tinha encontrado aqui em Brasília, né? Porque ele estava na Castor de Ipanema. Ele foi, me apresentou para o pessoal e tal. E eu sei que assisti lá o jogo com eles. E esse jogo foi fantástico. Porque foi, na minha opinião, a maior partida que eu vi um jogador de futebol fazer. Foi o Marinho, tá, que acabou com o jogo, jogou assim, tá, barbaridade. E o Bangu ganhou de 3-1, né, mas ganhou sobrando. Foi 3-1 como podia ser 4, 5. Né? E o time do Brasil de Pelotas era um time aguerrido, tinha um centroavante da Albira Burro, né? Que era gigantesco, né? Que era perigoso, acho que até fez o gol lá, o gol foi dele. Eu sei que terminou o jogo, tá? E eu fiquei perdido sem saber o que fazer, né? Aí falei com o seu Wilson, ele mora em Niterói, né? Eu falei assim, olha, ele falou assim, não vou te convidar para ir lá para casa, porque é muito longe e tal. Aí eu falei, não, você me deixando num hotel aqui perto do Maracanã, né? Ele me deixou lá na Praça da Bandeira, uns hotéis ali e tal, que quando eu vi que o cara ficou olhando meio estranho para mim, né? Mas eu falei, não, meu amigo, eu só quero um quarto, né? Para eu dormir, né? E eu só estava com a camisa do Bangu, não levei nem mala, não levei nada, porque eu ia voltar, tá, no mesmo dia, né? Eu dormi, fiquei ouvindo rádio, tá, a Rádio Nacional e tal, comentário lá do jogo e tal. No dia seguinte, eu fui para Copacabana, que eu conhecia algumas pessoas, tá, lá no Rio e tal, fui comprar roupa, esse negócio. Liguei pro chefe e falei assim, eu vou ficar para a final, tá? Tem uns abonos aí, eu vou ficar para a final, tá? Na quarta-feira. Tá? E realmente, rapaz, era uma partida que jogando, tá? Normalmente o Bangu podia jogar 100 vezes com o Curitiba, tá? Não é que o Curitiba fosse ruim, é porque o Bangu era muito bom, né? Podia jogar 100 vezes, o Bangu ia ganhar 99, tá? E ganharia 100 se não fosse lá o juiz, né? O Romualdo Arco e Filho, que anulou o gol do Marinho, que... 40 do segundo tempo. Por aí, os 40 do segundo tempo. Então o Marinho invade e tal, espera o Rafael tomar a decisão e toca da perna dele e tal. Você acha que outro árbitro anularia? Vamos supor, fosse qualquer juiz daquela época. Mas qualquer um que não tivesse vendido, tá, não anularia, porque não teve por que anular. Tá? É uma jogada rápida que você vendo pela televisão, você não tem certeza. Tá? Não tem hoje em dia, naquela época não tinha VAR, não tinha nada e tal. Não tem 26 câmeras no estádio. Mas aparentemente é porque diz que ele saiu do campo, tá, do Bangu, né? Ele saiu de trás, né? E realmente não teria. Tá, tem uma imagem de trás que parece que ele ultrapassa, cara. Tem uma imagem da câmera atrás do gol que parece que ele ultrapassa um cara. Ele passa o cara, então não teria como estar impedido mesmo, né? Eu sei que aquilo ali gerou uma frustração muito grande, né? Porque a expectativa de você ver 85 mil pessoas no Maracanã, né? E torcendo para o Bangu, rapaz, foi uma... Não vou comparar com um maracanaço de 50, né? Porque é mais guardado as devidas proporções. Para a gente foi. Né? Para a gente foi uma situação e o que aquilo ali significou. Porque se o Bangu tivesse ganhado, tá, com certeza a história dele teria sido diferente. Né? A gente tem plena consciência disso. Investimentos, acho que até por investimentos hoje em dia. Não, com certeza. Aquilo ali teria gerado aí uma situação bem melhor, tá? Teria, sei lá, ocasionar uma situação bem melhor do Bangu. Você vê como está hoje, né? A situação que ele está aí nos últimos 30 anos, né? E muito foi em função daquela derrota ali. Aquilo ali
E tem muita gente que não quer ver, não gosta de lembrar. É traumático, viu? É traumático. Aquilo ali foi traumático porque, mas numa situação que você... Perder jogando muito, pressionando muito. Exatamente. Tá o goleiro lá, o goleiro deles fazendo milagre, ele já vinha fazendo, né? Ele tinha feito um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi uma coisa assim incrível, né? E realmente pegando muita bola e tal, né? Mas, assim, é uma dor aí que não cala, né? Que vai ser sempre, tá, lembrado. Eu vou assistir, depois disso, tá, um jogo que teve aqui, tá, contra o Tiradentes, eu não lembro se foi Série B. Série B 94, Tiradentes, Lusiânia. E foi em Lusiânia, porque o Tiradentes estava suspenso, tá, por algum problema aí no estádio. E aí o jogo foi em Lusiânia, que é uma cidade próxima aqui, uns 40 quilômetros, né? Lá em Goiás. Goiás, né? E eu juntei aqui uns amigos, distribuí umas camisas do Bangu e tal, e fomos pra lá, com bandeira, com tudo. O Bangu já tava com um time assim que eu mesmo não conhecia muita gente, né? E de vez em quando vinha um molequinho e perguntava, rapaz, como é o nome daquele lateral? Aí tu inventava, né? Aquele ali é o Toninho Sapo. Inventava as coisas e tal. E aí o Bangu perdeu, tá, pro Tiradentes por 3-2, né? E os caras passavam, tá, assim, pela gente, né? E falavam assim, rapaz, esses babacas tá, saem do Rio para ver o time perder, tá? Porque na cabeça deles tá, não tinha que ser daqui, tinha que ser do Rio, né? Então, assisti Bangu e Gama aqui, né? 2-0 Gama. 2-0 Gama, tá? Eu fui nesse jogo. Foi 2003. 2003, foi ver o Bangu e Gama. Aí depois eu vou assistir, eu recebi um convite, tá, de um amigo, Carlos Molinari, para ir ao Rio, para conhecer Bangu, em 2006. A gente foi ver Bangu e Serrano. Bangu e Serrano, tá? Gol do Simval 1-0, né? Foi a primeira vez que eu fui a Bangu, né? Tu nunca tinha ido ao estádio, né? Não conhecia a Moça Bonita, fui conhecer a Moça Bonita, aquela oportunidade. Fomos lá na piscina, conheci a piscina, assisti esse jogo, fiquei lá uns 3, 4 dias. Aí depois disso eu voltei, tá, para assistir Bangu e Portuguesa na Copa do Brasil, Bangu e Portuguesa 3-1, né? Fui ver aquele Bangu e Botafogo, né? Lá no Engenhão. 4-2 Botafogo. 4-2. E fui agora, tá no Bangu e Fluminense, tá lá no Mané Garrincha, né? 5-0. Você tá desanimado pelo time? Tá desanimado pelo clube? Você tá desanimado pelas campanhas? Como é que você se sente? Rapaz, eu não desanimo, viu, Molinari? Porque é o que eu falo, tá? Eu nunca vi um jogo, tá, de time europeu, tá? Eu não vejo, tá, futebol de fora. A conclusão que eu cheguei é que realmente eu não gosto de futebol, eu gosto do Bangu. Tá? Se falar que é jogo do Bangu, eu vou assistir, aí vou estar torcendo Outro jogo você não perde seu tempo? Não, muito dificilmente eu assisto. Tá? Um jogo como eu vi aquele Botafogo e Palmeiras, que foi um jogão, a virada lá do Palmeiras e tal, mas é muito difícil mesmo, né? Você gosta de festa, você organiza uma festa para o Bangu todo ano. Tá, todo ano, tá, já está no 16º ano, se Deus quiser, dia 25 de maio. Tá? Nós estaremos fazendo desse ano, é o último sábado de maio, né? Inclusive aproveitando, convidando, tá? Quem quiser vir, vai ser um prazer. 25 de maio, no Clube Vizinhança em Brasília, 17º encontro da Nação Banguense em Brasília. Isso, né? Isso é uma loucura. Loucura total, é a festa mais surreal da face da Terra, né? Começou, tá? Porque eu cantei profissionalmente, né? E tinha um senhor Luiz Carlos, e eu fui participar do festival, ele estava participando desse festival, e aí conversando e tal, ele estava com alguma coisa do Bangu, eu falei que era banguense e tal, mas que não conhecia Bangu, e ele ficou impressionado de eu ser banguense, torcer pro Bangu, porque ele era de uma família tradicional de Bangu, né? E aí depois disso, toda vez que ele estava cantando em algum lugar que eu ia lá prestigiar, ele falou assim, eu vou chamar para dar uma canja um banguense que não conhece Bangu, tá? E era sempre com essa história. Aí um dia ele falou, rapaz, você sabe que aqui tem muito banguense aqui, tá? Em Brasília, inclusive gente que jogou no Bangu e tal. A gente podia fazer uma festa, tá? Fazer uma confraternização e tal. Eu falei, não, beleza. Eu morava lá no Lago Sul. Eu falei, não, vamos fazer lá em casa. Isso foi em 2006. Pois é, aí foi feita a festa, então foi aquele sucesso. E o pessoal, vamos fazer outras e tal. Só que uma festa grande, né? Você termina, a gente já levou bandinha para tocar e sempre leva as atrações musicais e tal. Eu falei assim, não, vamos fazer o seguinte, tá? Todo ano, tá? Vamos fazer o Encontro Banguense. Só que, e ficou, tá, o último sábado de maio, pelo simples fato que aquele primeiro foi no último sábado de maio. Não tem explicação. Não, a justificativa é essa. Não é teu aniversário, né? Não, nem do Bangu, nem nada, né? E aí já aconteceram, assim, situações, tá? Uma que eu gosto de contar, a minha casa era uma casa de esquina, né? E uma vez era um churrasco, cada vez era um prato diferente, né? E uma vez era um churrasco.
E no dia seguinte a secretária lá de casa veio conversar comigo e falou assim, pô, Eugênio, passaram uns moleques aí, tá? Acho que eles sentiram o cheiro de churrasco, eles agarraram, tá, na grade e ficaram gritando que era Bangu também e tal, que queria entrar porque era Bangu, acho que porque estavam querendo churrasco, né? Aí no ano seguinte, tá, o senhor chegou, tá, um cara de uns 30 e poucos anos, chegou com um convite, porque tem um convite e tal, e a festa é gratuita, nunca foi cobrado nada, né? Hoje em dia é o que a pessoa consome, tá? Paga o que consumir. Nessa época eu até bancava lá a bebida e comida e tal, ficava tudo por minha conta. Mas aí esse rapaz chegou no ano seguinte e falou assim, olha, eu sou seu vizinho aqui da rua de cima, eu sou sobrinho do Nadinho e do Lula que jogaram lá no Bangu, eu sou banguense doente. E eu saí, tá, o ano passado eu saí num sábado para andar, olha a loucura, né? Eu saí para andar, quando eu olhei uma multidão de vermelho e branco com a camisa do Bangu cantando o hino, foi uma vez que eu botei a levar a bandinha, que era o pessoal da Marinha, tá? A bandinha tocando o hino do Bangu e tocando a música, aquela música do Balão Mágico, que é super fantástico, Balão Mágico. Super fantástico. E o cara falou que ficou doido, né, quando viu, e foi exatamente o cara que ficou gritando que era banguense. Todo ano ele prestigia. A última pergunta, a última loucura, você coleciona camisas do Bangu? Eu coleciono. E eu tenho poucas, eu tenho umas 6, 7. Você tem umas 100. Tem mais de 100, tá? Mas eu andei dando algumas camisas que eu tinha assim repetida, que tinha, tá, para algumas pessoas que me pediram. Eu acredito que na faixa de 110 por aí. Tudo que aparece na internet tu compra assim? Não, agora tem tempo que eu parei, né? Tem um tempinho que eu parei de comprar. Aliás, a última coisa que eu comprei foi esse casaco, que é corta-vento. Né? O pessoal lá do clube agradece aí, o pessoal da capa aí, ó. Não, e bacana. Investimento aí do Eugênio. Não corta-vento, mas, né? Mas eu comprei muito pela internet, ganhava também algumas camisas, né? E tal, e aí fui formando a coleção, né? E mantém aí um intercâmbio com alguns colecionadores também, né? Tem um menino lá do Rio, outro de São Paulo e tal, que tem muitas também e tal. Aí a gente troca umas figurinhas aí. Mas quando tu achou um cara com camisa do Bangu no meio do nada? Aconteceu em Porto Seguro. eu sei que a gente estava saindo 4 horas da manhã, saindo lá desse pagode. Quando eu olhei, tava um moreno assim, cabelo Black Power, com a camisa do Bangu, a camisa linda do Bangu. Aí eu olhei assim e falei assim, porra, tá com a camisa do Bangu, vou falar com ele. Aí a Heloísa falou, não, vamos embora. Tá? Eu falei, não, tem que falar com esse cara. Aí eu cheguei, falei, meu amigo, eu vendo essa camisa aí, eu me lembro de Ubirajara Fidel, Margarida, Lisalberto Clemente, Jaime Simão, Paulo Borges Cabral, Ladeira Aladim. Aí o cara virou pra mim e falou assim, se eu te contar, tá, a história dessa camisa, você não acredita. Aí eu comecei a fantasiar, né? O cara falou, o cara deve ser neto do Zizinho. Neto de algum jogador. Jogou no Marense, do Bangu e tal. Ganhou de algum tio dele. Rapaz, esse time aí, fundado no dia 17 de abril de 1904, na Rua Estevam, tá? Eu acho que eu conheço esse time aí. O cara fala, rapaz, se eu for te contar a história dessa camisa, você não vai acreditar. E ele te botou. E ele tá, e eu já na fantasia aqui, né? Aí depois de, tá, chegou no limite ali e tal, eu falei, mas conte a história da camisa. Eu falei assim, não. Eu fui lá no centro para comprar uma camisa para jogar bola, tá? Mas a camisa mais barata que tinha era essa aqui, mas não sei nem que time é esse. Aí eu falei, né? Isso aí é o glorioso Bangu Atlético Clube. Tu achou que o cara era sobrinho do jogador, neto? Não, se eu contar a história dessa camisa... Não tem história nenhuma, cara. É a história econômica. Era a mais barata que tinha. Tava lá encostado. Obrigado por ter vindo mesmo, hein, cara. Opa, que é isso. Tá, foi um prazer. Precisando aí, a gente tá junto. Valeu, galera. Inscreva-se no canal, curta, compartilhe, comente. Escreva pro Eugênio também. Foi um prazer falar para vocês aí, para toda essa galera maravilhosa agora do YouTube, né? Do YouTube, tá? Do Bangu Atlético Clube, simpatizantes, né? E curiosos também, querem saber como vivem, onde moram, de que se alimentam. Esse vai. Por que ainda estão insistindo? Valeu, fomos. Valeu, abraço. Abraço.